Tá gravando? Tá. Então, bom dia, pessoal. Eu e a Lara, nós preparamos essa apresentação em relação à extração de DNA fúngico que a gente realiza no laboratório com as meninas, né? E quem vai dar início vai ser a Lara, certo? Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo? Tudo certo, Lara, dá pra ouvir. Cadeirinha que você etiquetou onde foi? Vou fazer apenas uma consideração, gente. Eu estou em A cor Bauru azul, ela não era daquela casa. e Ah, não quem me é? conhece sabe que eu tenho vários Vocês cachorros. pegaram Então, às tudo, vezes, eles vão estar então. latindo. Se não der para ouvir, aí vocês me avisam, tá? Pelo microfone, por favor. Podemos Bom, começar, pessoal, Lara? sim. Ok. Então, a gente vai falar sobre o método de extração do DNA do fungo, realizado pelo mestrado da Aline e da Bruna. Então, falando sobre essa técnica, né? Essa técnica de extração. Ela nos gera acesso à avaliação do genótipo e à variabilidade de nível de DNA. Ela vem sendo realizada por inúmeras instituições de pesquisa nessa parte de genética e ela vai abrir portas para inúmeras pesquisas. Por exemplo, estudando a parte fúngica desse DNA fúngico, ele é importante para várias questões agronômicas, questões que vão gerar até economia, já que os patogênicos afetam o desenvolvimento dessa parte das plantações. Esse em específico ele vai afetar o feijão, que ele é estudado ali dentro do laboratório. E para realizar essa obtenção desse DNA genômico, é extremamente necessário que ele fique de uma extrema boa mesmo qualidade, porque se a extração do DNA não estiver em boa qualidade, todo o resto das pesquisas em cima disso vão ser prejudicadas. Para isso, ele vai precisar estar livre de impurezas e ter a maior integridade possível. Pode passar, amiga. Bom, então a obtenção do DNA ele vai precisar ser de alta qualidade, a partir do tecido fúngico, que vai ser estudado em determinada pesquisa. E essa parte dessa extração, ela requer bastante trabalho, bastante tempo, porque tem que ser um processo muito minucioso para que o resultado final seja bom, para que ele tenha um alto rendimento, para que a extração seja eficiente e precisa acontecer, né, a lise celular. Por quê? Porque a célula ela vai precisar ser quebrada para que todo o seu material intercelular, como o DNA, seja liberado. Então, essa quebra precisa ser eficiente para que seja recuperado adequadamente todo o processo da amplificação. Pode passar. Bom, então existem diferentes etapas para esse processo. Primeiro, o crescimento do fungo, o material que vai ser realizado a extração, pode ser feito tanto em um meio líquido quanto um meio sólido. O rompimento da parede celular desse elemento para que a gente consiga ter acesso realmente ao DNA, então essa parede precisa ser rompida. A remoção de proteínas e a precipitação do DNA. Por que a remoção de proteínas? Porque, como eu falei, o resultado final ele precisa ser preciso e puro. Então, é necessário que todas as proteínas ou as impurezas do meio, como aminoácidos, polissacarídeos, tudo que tiver ali, eles precisam sair para que a gente consiga ter chegar mais próximo da pureza do DNA possível. Pode passar. O fungo que é estudado ali no laboratório, então, é o Fusarium oxysporum. O seu cultivo, como eu falei, alguns fungos são cultivados tanto em meio líquido quanto sólido. Esse daqui é feito no meio sólido, que é o BDA, aquele de batata. E é realizado esse preparo nutritivo, que vai propiciar as condições necessárias para que esse fungo se desenvolva na placa de Petri, tudo certinho. Pode passar. O meio de cultura, o meio de cultura do fungo, ele vai ter o micélio, né, das colônias que vão se desenvolver e vão crescer nessas placas de Petri, onde vai ser colocado o meio do agar. Possuem entre 90 milímetros e 15 milímetros do meio de BDA. Esse meio, ele tem que ser feito de uma forma que seja muito precisa, que não seja contaminado. Então, ele é passado pela autoclave, ele tem que passar por todo esse processo para tentar ter a menor contaminação possível,
Porque como a gente quer retirar o material genético de um fungo, é necessário que esse material cresça lá dentro, não uma bactéria, não outra coisa, porque o que você extrair dessa placa vai ser o que vai ser levado para ser extraído do DNA. Então é muito importante que o que cresça ali seja apenas o fungo que quer ser estudado. Então, para isso, a gente tem todo esse processo bem específico para tentar não contaminar essa placa. E essa placa ela é mantida depois a 25 graus naquela estufa que tem lá dentro do laboratório. Pode passar. Uhum. Então, o protocolo para extração do DNA genômico, ele foi feito a partir do protocolo dos fungos patogênicos do arroz, pela Embrapa de 2019. Só que, na verdade, existem diversas adaptações desse protocolo aqui. Mas a gente se baseia em cima dele e daí a gente vai falando sobre as diferenças que existem em cima dele também. Pode passar. Então, da primeira parte, existem várias partes para ser realizada a extração. Primeiro, tem a repicagem, onde vamos remover o micélio da coluna do fungo e vamos transferir ele para o microtubo e realizar uma pesagem. Então, a primeira parte é pegar o material, pegar o fungo. A gente vai lá na placa que a gente fez toda certinha, que está com material fúngico, vai retirar uma porcentagem desse material fúngico, que é o micélio, que é a parte que a gente tem interesse, e tiveram algumas divergências entre a quantidade certa de pegar durante todo o processo de adaptação para tentar chegar num resultado melhor de DNA. A gente trabalha em torno de pelo menos umas 300 gramas, tem que tentar pegar a menor parte do meio possível, que é o meio de agar, tem que tentar realmente pegar o micélio. Depois que você pega e você pesa, que está num peso ok, a gente vai para a parte da maceração da amostra. Por que precisa macerar? Aqui é a quebra mecânica, você quebra a célula para que o material intercelular seja exposto, para a gente conseguir trabalhar com ele. E depois é utilizado um tampão. Que ele é colocado durante essa maceração, ele tanto ajuda na maceração quanto em inúmeros processos que ele é extremamente necessário para que ocorra realmente a extração do DNA. E a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre ele depois. Pode passar. Bom, aqui, pessoal, tem alguns vídeos que a gente colocou da extração mesmo dessas etapas, para que não fique muito abstrato. Aqui está acontecendo a repicagem. Ela está tá com a placa de Petri, né, com o fungo. Vai remover uma porcentagem do micélio, tentar pegar o máximo de micélio possível, colocar no Eppendorf, para depois ir lá ser pesado. Percebam que essa fase também é feita da forma mais higiênica possível para que esse material não seja contaminado com nenhum outro tipo de DNA, porque isso é muito importante para o resto do processo. Depois de pegar o material, ele ser pesado, vem a parte da maceração. A maceração também ela já foi feita de diversas formas diferentes para esse processo, tentando utilizar aquelas esferas de vidro no começo, que colocava dentro do próprio... Isso, tentando pegar a menor quantidade de meio possível e pegar só o micélio. A Maíra falou ali no grupo. Então, aqui é a parte da maceragem. Antes, a gente usava umas esferas de vidro que eram colocadas dentro do próprio Eppendorf para serem maceradas, mas aí acabava perdendo muito material e isso foi visto que não deu certo no final, que estava sendo prejudicial. Tentou usar até o nitrogênio para congelar a amostra e macerar ela depois. Também não teve um resultado tão significativo. E esse formato aqui que vocês viram no vídeo, que é realmente utilizando o cadinho e fazendo toda essa maceração mecânica, foi o que está dando mais resultado para esse processo. Então, esse material que foi pesado, ele é macerado e depois ele vai voltar para o Eppendorf. E vai ser colocado o tampão. O tampão, do que ele é constituído? De 3 HCI, e o seu pH é por volta de 8. Ele é importante porque ele vai manter o pH dessa solução durante toda a extração e evitar a ação das nucleases, que podem degradar o DNA. Então, se a gente quer fazer a extração do DNA, evitar que ele seja degradado durante o processo é extremamente importante. Depois vem o EDTA, que é o ácido etilenodiamono tetracético. Ele vai inibir a ação das DNases também, que vão usar os metais como cofatores.
Então percebam que cada item desse tampão vai estar sempre tentando preservar o DNA e isso é de extrema importância. O NaCl, ele vai ser um sal que vai ser adicionado para auxiliar na precipitação do DNA. Depois vem o CTAB. O CTAB, que é o brometo de cetiltrimetilamônio. Ele é um detergente responsável por romper as membranas celulares, liberando o DNA. Todo o processo de extração tem algum detergente junto nesse meio para auxiliar no rompimento das membranas. Lara, só um minuto. Eu vou mutar meu microfone, Caso os daí eu cachorros- desmuto na minha parte, ficar nos cachorros. Gente, desculpa eu ficar banando, mas tem muito mosquitinho aqui nesse momento. E por fim, para finalizar esse tampão, vem a proteinase K. Ela vai facilitar bastante na separação do DNA das proteínas. Isso vai ajudar demais naquela questão de tentar chegar na pureza desse DNA. Pode passar. A segunda parte, então, depois que ele foi macerado, foi colocado o tampão. Ele vai passar pelo vórtex para que ajude realmente essa mistura desse tampão, né? Então vai ser agitada essa amostra no vórtex. Vai passar por um banho-maria. O banho-maria ajuda na agilidade do metabolismo, vai influenciar nessa parte. No banho-maria, ele fica em 65 graus por 40 minutos. Todas as amostras que a gente fizer vão ficar ali. E depois do banho-maria, ele passa pela centrífuga, a 10.000 RPM, numa temperatura ambiente ali normal, sempre lembrando de deixar a centrífuga equilibrada para que nenhum problema aconteça e tudo mais. Pode passar. Acho que o próximo é o vídeo. Aqui ele sendo passado pelo vórtex. Todas as amostras que a gente macerou e colocou o tampão vão para o vórtex, depois vão ser preparadas para ir para o banho-maria. Pode passar. Aqui é o banho-maria, tá vendo? 65 graus, que vai ficar um tempinho por aqui. Pode passar. E depois a centrífuga. Esses processos são bem importantes. Todo processo é muito importante para a gente conseguir realmente tentar chegar num resultado. Percebam que é bem detalhado, por isso que lá no começo eu falei que leva tempo e que é complicado, porque tem que ser muito minucioso para tentar se alcançar um resultado adequado. Pode passar. Então, agora na terceira parte, depois que ele passou pela centrífuga, vamos começar a retirar o sobrenatante. Esse sobrenatante é onde vai estar o DNA que a gente quer. Então, a gente vai começar a trabalhar sobre essa parte agora. Então, a gente vai retirar o sobrenatante e passar para um novo microtubo. Depois, vamos adicionar uma solução de clorofórmio e álcool isoamílico. Vou falar um pouquinho sobre a importância disso depois para vocês. Depois de adicionar essa solução, ele volta para o vórtex, para essa solução ser agitada e misturada ali. Também a 10 RPM, pode passar, por 10 minutos. Então, aqui, vocês conseguem observar como é feito essa remoção do sobrenatante. De novo, é extremamente importante não coletar o material do fundo, senão vai dar muita diferença lá na frente. Então, é realmente só aquela parte ali de cima. Aqui é a parte onde é adicionada o clorofórmio e o álcool isoamílico. Na verdade, no protocolo também seria interessante usar o fenol. Só que o fenol já não tem mais no laboratório, então já foi descartado desse processo. E eles são extremamente importantes porque eles vão desnaturar as proteínas. Então, vai ser fundamental para esse processo. E o álcool ele também vai ajudar a não formar espuma durante o processo, que vai dar diferença também no final. E isso daqui vocês percebam que ela está fazendo dentro da capela, porque esses elementos eles são perigosos. Depois que colocou a solução, vai passar pelo vórtex novamente e pela centrífuga. Pode passar. Feito este processo, o próximo passo vai ser a adição de 800 microlitros do isopropanol. O isopropanol ele vai ser importante para precipitar o DNA na presença dos íons, como o sódio. Aí, depois que a gente vai colocar isso daqui, vem essa parte
dá para ver ali no vídeo? Os vídeos, eles estão ficando meio travando para mim. Eu não sei se todo mundo está assistindo assim. Porque para a Laís eles ficam certinho. Eu acho que é a minha internet aqui. Bom, então, O meu também após tá travando, colocar... Lara. É, deve ser alguma coisa da internet, porque para alguns funciona certinho. Após adicionar essa parte, volta ali, por favor. Vai ter essa parte aqui que é o de verter. Delicadamente, você coloca todos os microtubos e fica vertendo ele pelo menos umas 50 vezes para que aconteça essa mistura. Pode passar. Aqui a gente já passa para a parte do overnight. Depois de todo esse processo, os microtubos eles vão ser colocados na geladeira e precisa ficar pelo menos umas 24 horas para a gente retornar no próximo dia para continuar o processo de extração. Por isso que a gente falou, leva bastante tempo. Pode passar. Aqui, então, a gente já vai entrar na quarta parte. Depois que ele passou 24 horas na geladeira, a gente volta, pega todas essas amostras e vamos começar de novo. Então, essas amostras elas vão passar pela centrífuga a 10.000 RPM por 10 minutos e vai começar o processo de descarte. Vamos descartar de novo o sobrenadante, porque nesse processo já é para ter acontecido a formação do pellet, que é o que a gente tem interesse, que é onde vai estar o DNA. Então, o pellet ele vai ser formado lá no fundo do microtubo, depois de ter ficado todo esse tempo na geladeira, e agora a gente não vai mais precisar ficar coletando a parte superior. A gente vai descartar essa parte superior, porque o que temos de interesse é o pellet. Pode passar. Então, aqui mostrando de novo o processo da centrífuga, sempre deixando ela equilibrada, não esquecer de pôr a tampa, senão ela pula igual condenada. E depois a gente vem aqui pela parte do descarte. Tá vendo que ela só abriu o microtubo e tá virando ele aqui nesse pote que vai ser um descarte. Isso daqui tem que ser feito com muito cuidado e muito zelo, porque você não pode perder o pellet que está no fundo. Se você perder o pellet, você perdeu a extração dessa amostra. Então você vai virando com cuidado, vendo se o pellet não vai ser solto. E também é importante eliminar bastante desse material de cima, o máximo possível. Por isso que tem que ter bastante cuidado para não derrubar o pellet. Pode passar. Olha aqui nessa imagem, a gente consegue mostrar para vocês. Não tô falando que aqui, nossa, tá 100% só DNA já maravilhoso. Isso aqui pode ter muita sujeira, mas é o que a gente considera como pellet que vai estar ali no fundo do tubinho e que tem que ser mantido nele. Pode passar. Aí nós entramos na quinta parte. Não sei se vocês estão acompanhando o que a Maíra está falando, mas chega aqui para mim no computador. Realmente o ideal é que o pellet fique translúcido, o que ainda pode ser um problema, que daí você realmente não vai ver para tombar. Então você vai nessa cautela. Daquele jeito que a gente mostrou, com certeza tem sujeira ali dentro, que pode ter vindo do processo. Então, realmente o ideal é ele tá bem translúcido. Agora a quinta parte. A gente vai começar a fazer uma limpagem nesse material, adicionando álcool 70%, e álcool 100%, a limpagem do cloroformo que foi utilizado em todo esse processo. O álcool 70% é colocado 800 microlitros. E toda vez que a gente acrescentar esse álcool, o microtubo vai voltar para um processo da centrífuga. Ele vai ser agitado novamente. Aqui, o 70% por 3 minutos. Saiu de 70%, a gente entra com o álcool 100%. Na mesma quantidade, volta para a centrífuga e agita de novo. Aí... é assim, entrou o álcool 70%, agitou, voltou. Descarta o álcool, toma muito cuidado com o fundinho, porque conforme a gente vai adicionando, fica mais fácil ainda do pellet se soltar e ir embora. Descarta o 70, coloca o 100, volta lá, centrifuga de novo, volta, traz de novo esse 100, descarta todo o álcool e fica o tubinho vazio, que você olha, talvez não tenha nada, mas na verdade é para ter. E pode passar, Laís. Acho que tem mostrando. Aí, no final, quando a gente descartou tanto o álcool 70 quanto o 100, esse tubinho vai ficar lá vazio, com o pellet lá dentro, a gente espera muito, e ele é colocado simplesmente disposto assim na bancada para que ele seque, para que todo o restante daquele álcool evapore e fique só o material do DNA que a gente deseja. Então, depois de um tempo, quando você já notar que o tubinho não tem mais nenhuma gotícula nem nada do tipo, pode passar, Laís.
vai ser quando vai ser adicionado o tampão TE. Daí a gente realiza esse movimento de bater no fundo do tubinho para que o material se solte e misture com o TE. Para caso o pellet não se dissolva completamente. Então, ele vai se dissolver junto com o tampão. Após isso, o processo da extração foi realizado e ele vai ser armazenado no freezer até o momento de uso. É muito importante que a temperatura seja realmente baixa para que ele seja preservado e que também não é ideal você ficar retirando essa amostra por muito tempo, porque pode comprometer o DNA da geladeira, ficar trocando de temperatura. A temperatura extremamente baixa é muito importante. E nessa etapa a gente finaliza o processo da extração. E agora a gente precisa saber se esse processo foi efetivo ou não, que daí entraria a parte da quantificação. Oi, gente, conseguem me ouvir? Sim, Laís. Beleza. Então, agora, como a Lara falou, após esse processo de extração um pouco longo, na verdade, agora que é a hora do vamos ver, né? Que a gente vai mostrar se essa extração foi realmente efetiva, que é a parte onde o DNA vai ser quantificado e a gente vai poder ver se o DNA está puro ou não, certo? Então, é importante lembrar que esse processo ele não é realizado em Bandeirantes. Após a realização da extração, essas amostras são enviadas para Londrina, né, realizado pela Roberta na Embrapa. Qualquer Mas comentário para essa é na parte do espectrofotômetro. A, isso? a parte anterior a gente realiza ali na universidade, sim. A parte de construir o gel. Isso, na parte de construir gel, sim, mas na parte de quantificar é feito lá em Londrina. Então, para iniciar, vamos entender o que é uma quantificação. Quantificação vai envolver a estimativa da concentração do DNA obtida. Então, a parte principal agora é a gente saber quanto de DNA tem ali, para saber se a extração foi efetiva ou não. E isso vai depender do tipo e da quantidade de amostra disponível. E para que isso ocorra, existem três métodos. Como a Lara disse, qual que é realizado ali no laboratório? A gente consegue fazer eletroforese em gel de agarose, o que permite a resolução dos ácidos nucleicos. Também existem mais dois métodos, que é o fluorímetro, que vai trabalhar com as alterações nas características de fluorescência, certo? Na presença de DNA, e a espectrofotometria, que vai ser a medição da quantidade de luz absorvida pelo DNA. Então, eu coloquei cada parte de uma maneira mais resumida para a gente entender melhor qual é a função de cada método. Então, para iniciar a eletroforese em gel de agarose, qual é a função, né, desse processo? Então, basicamente, ele quantifica e avalia a integridade do DNA, certo? Proveniente dessas técnicas de extração. E ele também pode estimar o tamanho das moléculas das bandas nos géis. Como que ele faz isso? Comparando com soluções com fragmentos de DNA de tamanho conhecido, que são os marcadores de peso molecular. Então, é possível comparar esses fragmentos. Ok, Laís, mas o que são amostras de boa qualidade? Quando for ser realizada a quantificação, a gente tem que entender o que define essa qualidade. Então, qualidade é quando as bandas estão íntegras, certo? Quando essas amostras estão degradadas, ou até mesmo a gente fala que estão sujas, então no gel vão ser detectados rastros. Nessa imagem a gente consegue ver, só que eu vou mostrar posteriormente os géis que foram corridos ali no laboratório mesmo, em relação aos isolados que a gente trabalha. E aí, como que essa quantificação é feita? Vai acontecer uma comparação entre a intensidade da fluorescência dessas amostras. Então, como eu disse anteriormente, rolar uma comparação com uma solução de DNA de concentração conhecida, para que a gente consiga entender se é de uma boa qualidade, se está sujo ou não, quanto que vale essa quantificação.
Então, aqui eu coloquei a imagem de dois géis que foram corridos no laboratório, e essas imagens são referentes ao isolado patogênico R8. E aí, como eu disse para vocês, posteriormente eu vou mostrar como que é realizada a conta, para mostrar se existe uma contaminação ou não, como que faz essa quantificação. Mas olhando assim por cima, a gente consegue ver, como eu disse, o que que mostra que são de boa qualidade? Quando as bandas estão íntegras. Quando elas estão sujas, como a gente consegue ver aqui, vocês conseguem ver meu cursor? Então, esses rastros, eles são tipos de sujeiras diferentes que podem ter ido com a extração. Então, pode ser resto de reagente, proteínas, meio, até mesmo meio. E como que a gente faz com que isso fique mais limpo? Essas amostras podem ser tratadas com RNase, por exemplo. Porque o que que a gente precisa? Que esse DNA fique mais limpo depois. Eu tenho um número, eu não coloquei aqui no slide, mas eu tenho um número, que é um número de quantificação. Como eu disse, essas imagens são do isolado patogênico R8. Deixa eu até olhar aqui o número para falar para vocês. Então, quando a gente consegue ver que tem uma amplificação bem marcada. Por quê? Porque a gente tem um número alto, né, de quantificação, que é 367,68. O que que isso indica? Indica que existe bastante DNA ali. Então, temos uma grande amplificação. No entanto, a razão, que eu vou explicar mais para frente como é que a gente faz essa conta, a razão desse isolado é de 1,84, o que indica que, mesmo com uma grande quantidade de DNA, ele ainda está sujo. Então, como eu disse, pode ter restos de reagentes, resto de meio, proteínas. Então, por isso que existem esses rastros no gel. Então, o segundo método que eu vou falar para vocês, que eu vou explicar, é o método do fluorímetro, né? Esses equipamentos eu vou mostrar as imagens também. Então, o fluorímetro, ele analisa a luz emitida pelas moléculas fluorogênicas, certo? E ele é um método que avalia a concentração de DNA e RNA a partir de um marcador fluorescente. Então, ele vai ser útil em casos que a concentração é muito baixa, tá? Para avaliar com precisão pela espectrofotometria. E nos casos em que os contaminantes absorvem a 260 nanômetros, que é o comprimento de onda, quando impossibilidade de ter uma quantificação exata por esse método. Então, aqui eu coloquei a imagem do fluorímetro para vocês. E agora vamos conversar um pouco sobre a espectrofotometria. Então, qual é a função de um espectrofotômetro? É determinar as concentrações, né, médias de DNA ou RNA presentes em uma amostra, bem como sua pureza. Mas como é feita essa quantificação? A quantificação ela é feita pela medição da quantidade de luz absorvida pelo DNA em um comprimento de onda, que é o de 260 nanômetros. Então, quanto maior for a absorção de luz nesse comprimento de onda, maior vai ser a concentração de DNA na solução. E aí, como eu disse para vocês, eu ia explicar a continha para saber se existe contaminação ou não, por resto de reagentes, enfim. Então, qual que é o benefício desse método? É a capacidade de também determinar a pureza dessa amostra. E como é feito esse cálculo? A partir da razão de 260 nanômetros, desses dois comprimentos de onda, por 280 nanômetros. Então, ao realizar essa continha, a gente tem o quociente. Se o quociente se encontrar entre 1,4 e 2, então, o que que nos mostra? Que indica a pureza adequada das extrações. Se a gente tiver valores abaixo de 1,4, o que que significa? Que esse DNA está sujo. Então, significa a presença de proteínas ou outros contaminantes. Existe uma contaminação. Ok. Se a gente sabe que esse DNA não está contaminado, como é feita a contaminação, Laís? Então, a gente tem a continha ali embaixo, né? Concentração de DNA é igual a DO 260, né? Que é comprimento de onda, vezes 0,05, vezes o fator de diluição. Tudo ok até aqui? Então, aqui eu coloquei a imagem novamente, né? Para lembrar vocês, como eu disse, a razão, deixa eu ver aqui que eu anotei. A razão desse isolado
foi de 1,84, certo? Então, o que que nos mostra que tem bastante sujeira a partir desses rastros? E quando a gente olha a segunda imagem, a gente consegue ver que não existem tantos rastros como na primeira amostra, porque a gente consegue ver que existe um tratamento com RNase, certo? Então, o que que a gente espera? Que fique mais limpo ou que tenha menos rastro possível. Então, aqui eu coloquei a imagem dos espectrofotômetros. Primeiro, o espectrofotômetro mais antigo, e o segundo é o nanodrop, certo? Que a gente coloca uma gotinha, assim, nano mesmo, por isso que chama nanodrop, que drop é gota em inglês, ali no meio, aqui, e é feita a quantificação. Então, aqui eu coloquei como o espectrofotômetro funciona, para a gente entender melhor. Esse aqui é a explicação desse primeiro espectrofotômetro aqui, não do nanodrop. Então, vou ler para vocês como é que são as etapas, né, para a utilização dessa ferramenta, desse equipamento. Então, a primeira parte é uma amostra colocada dentro do espectrofotômetro. Existe uma fonte de luz, certo? E um dispositivo chamado monocromador que vai dividir essa luz em cores, que vai nos determinar comprimento de ondas individuais. Lembrando que o comprimento que a gente precisa não pode esquecer que é o de 260 nanômetros, certo? Onde quando tem mais, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Quando tem maior quantidade de luz absorvida no comprimento de ondas de 260 nanômetros, a gente está falando da quantificação do DNA, tem que ser desse comprimento de onda. Então, a terceira etapa, que nos mostra que uma fenda ajustável permite apenas um comprimento de onda específico através da solução da amostra. A quarta parte, comprimento de onda da luz, atinge a amostra, que está em um pequeno recipiente chamado de cubeta. E a luz passa através da amostra e é lida pelo detector. Então, essas são as etapas que esse equipamento realiza para fazer a quantificação dessas amostras. Então, aqui, para finalizar a apresentação, eu coloquei um gráfico para vocês, onde a gente consegue ver aqui na parte horizontal do gráfico os comprimentos de onda, né? Então, temos 220, 240, 260, 280. Como eu disse, aqui onde tem o DNA e RNA, a amplificação é feita a 260 nanômetros. Quanto a 280, temos o quê? Proteína, fenol, e a 230 temos alguns contaminantes, como carboidratos também, fenol. Então, aqui são os valores aproximados da razão em relação a esses comprimentos de onda, o que nos mostra que os valores discrepantes indicam contaminação com fenol ou proteínas, onde nós voltamos lá naquela continha aqui para saber se existe a contaminação ou não. Então, é isso. Muito obrigada. Queria saber agora se ficou alguma dúvida que a gente possa Eu esclarecer. acho que é interessante comentar porque, por exemplo, a gente mostrou os géis e todos têm contaminação, todos têm sujeira. Ah, mas Clara, por que isso acontece? Então o processo está todo sendo feito errado, não está tendo resultado nenhum? Não, tem resultado. A gente chega no DNA, mas ele acaba ficando comprometido de alguma forma. Isso pode acontecer por muitos fatores. Desde do princípio, que é o fungo em si, o micélio, o material fúngico, que ou ele não foi suficiente, ou não foi coletado da melhor forma possível, ou ele já não estava bacana. Por isso que também a gente fica sempre propagando as placas para renovar esse material, tentar deixar ele sempre íntegro. Ou a qualidade em si do laboratório ou a limpeza do material não foi feita de forma correta, alguma bactéria, alguma coisa ficou para trás. Infelizmente isso acontece. A gente sabe que ali no laboratório da UEMP a gente tem vários empecilhos, a Bruna e a Aline estão tentando passar por cima de muitas coisas para chegar no melhor resultado possível, ou é uma queda de energia, ou é um material que para de funcionar, ou um elemento que acaba. Então, tudo isso vai sendo acertado e passado por cima, mas o resultado final acaba sendo aquele. Tem alguma sujeira, algumas extrações ficam bem melhores do que outras, seguindo o mesmo protocolo, da mesma forma. Então, é um processo bem delicado e bem complicado, realmente, para chegar num resultado bastante satisfatório. E eu acho que a gente conseguiu mostrar isso e falar um pouco, talvez, do porquê isso aconteça. Alguma dúvida, pessoal? Ninguém vai querer perguntar nada? Vou deixar aqui ainda.
Ninguém mais gosta de ficar lá com a barriga no laboratório, né? Vocês gostam de mexer com as plantinhas. Nossa, eu estava com uma dificuldade para ligar meu áudio aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá baixinho, Sim? mas eu tô te ouvindo. Tá baixo? Eu vou tirar o fone para esse Tá melhor. baixo, Tô. Melhorou ou não? Sim. Ah, então Ah, tá. eu queria falar É uma que coisa antes, professora. pode falar. Eu quero agradecer a Bruna e a Aline, né? Porque a gente está em constante aprendizado, a gente ainda não sabe tudo, mas elas estão todos os dias lá tentando ensinar com a maior paciência possível. Então, obrigada, gente. Muito bom, gente. Ó, parabéns pelo seminário, ficou muito bom. Adorei a iniciativa de vocês terem feito esses vídeos curtos, porque isso aproxima da realidade, que é o objetivo, né? Infelizmente, a gente não está podendo colocar todo mundo no laboratório ao mesmo tempo. Então, essa é uma forma bacana da gente aproximar quem não está participando do processo, né? De como ficou. Então, parabéns para vocês pela iniciativa. Eu queria comentar um pouco com vocês sobre essas metodologias diferentes que a gente tem de extração de DNA, porque talvez vocês não tenham, assim, muito conhecimento das diferentes formas que isso possa ser feito. Então, dependendo, assim, da realidade da instituição, hoje a gente tem até equipamentos que fazem uma extração de DNA totalmente automatizada. Isso acontece muito nas empresas que realizam genotipagem de centenas de milhares de amostras, soja tendo que extrair o DNA igual 1.000 sementes por ciclo de melhoramento. O cara ia pedir demissão, né? Com certeza, porque é muita coisa para se fazer de forma manual. Então, é óbvio que não é assim que é feito nessas instituições que lidam com uma quantidade muito grande de amostra. Então, existem máquinas para fazer isso, que você simplesmente coloca a sua amostra ali, uma semente, um pedaço de uma folha, amostra ali, e ela já vai realizando tudo que vocês fazem manualmente, ela já vai fazendo de forma automatizada e te produz uma amostra de DNA de boa qualidade em menos de 2 horas, né? Então, para a gente comparar com a nossa realidade. Nós temos também um outro tipo de realidade, que é adquirir kits de empresas de biotecnologia. Eu quero chamar atenção para isso, porque isso é um mercado muito bom para nós, biólogos, né? Para quem tem interesse em pesquisa, de repente vocês não precisam ser um pesquisador de produzir ciência relacionada a um ser vivo, mas um pesquisador que trabalha na produção de tecnologia, isso também é ciência. E na nossa área isso é possível nessas empresas de biotecnologia. Então, o trabalho de vocês, por exemplo, poderia ser desenvolver um kit voltado para a extração de DNA de um determinado tipo de material, de osso, de cabelo, de saliva, ou de fungo, ou de planta. Existe kit para tudo isso, pessoal, esses kits de extração. São infinitamente mais caros que o processo que a gente faz, que é um processo caseiro no laboratório, lógico, né? Por quê? Então, por que existe essa diferença de preço para a gente fazer a extração de DNA? O kit usa as mesmas substâncias químicas? Os kits, eles misturam substâncias químicas com processos físicos de separação de componentes, por isso eles são muito mais eficientes. Então, misturam duas coisas, suportes sólidos, né, processos físicos de separação, com processos químicos. E, além disso, os químicos que são utilizados nos kits são químicos altamente puros. Então, a eficiência é muito maior. Se vocês pegarem qualquer reagente lá no armário do laboratório, vocês vão ver que lá no rótulo do reagente
vai ter a porcentagem de impureza daquele produto. Quanto maior aquela porcentagem de pureza, mais caro custa o reagente. O reagente é o mesmo? É, mas você pode comprar um cloreto de sódio com 80% de pureza e você pode comprar um cloreto de sódio que tenha 100% de pureza. Existem marcas que só trabalham com substâncias altamente puras, é o caso da Sigma, por exemplo, né? A Sigma agora trabalha com substâncias não tão puras também, mas a Merck alemã só trabalha com substâncias altamente puras. Então, tudo isso vai gerar uma variabilidade muito grande de resultados. Por isso que às vezes vocês se perguntam, por que a gente não está conseguindo extrair o DNA igual da moça do artigo, né? Que a gente fez o protocolo igualzinho. Mas, gente, será que são os mesmos químicos, né? Até a pureza do químico que a gente usa vai interferir no processo. Porque a quantidade do químico que está descrita ali no protocolo, ela está baseada naquele elemento, naquela pureza que foi utilizado, que pode ser diferente daquela que a gente tem no nosso laboratório, né? E nas instituições públicas, vocês sabem, tudo é comprado por meio de licitação, então é o menor preço que vence. Então, é fato de que nós não trabalhamos com os melhores químicos que existem no mercado. É impossível fazer isso no universo da universidade pública, né? Então, essas questões todas vão gerar muita variabilidade no processo. Bom, além disso, o que eu queria que vocês compreendessem, que eu não sei se ficou muito claro para todos, quando a gente faz um processo de extração de ácidos nucleicos, a gente está extraindo todos os ácidos nucleicos que existem na nossa amostra. Então, o ácido nucleico que está dentro do núcleo, o ácido nucleico, por exemplo, que está dentro da mitocôndria, e dependendo do tipo de amostra, o ácido nucleico que está dentro do cloroplasto. Tudo aquilo vai estar misturado ali, emaranhado. E além do DNA, nós vamos extrair o RNA também, porque o RNA também é um ácido nucleico, certo? Nós separamos o RNA do DNA? Não. Nesse protocolo de extração de DNA que nós utilizamos, nós temos no final de tudo junto. DNA total. O que a gente chama de DNA total? É a mistura do DNA do núcleo com o DNA das organelas, que eventualmente a gente tenha que acessar, com todo o RNA ribossômico, transportador e mensageiro que existe naquela célula, naquele momento, certo? Como que a gente limpa isso? Para limpar isso, a gente precisa usar as RNases, que são as enzimas que degradam o RNA no fim do processo, para a gente poder se livrar do RNA nesse protocolo de extração. Então, quando a Laís mostrou o gel de DNA total, a gente chama gel de DNA total, por quê? Porque é o gel que a gente visualiza a nossa amostra fruto do protocolo de extração. Então, é essa amostra que está tudo misturado, que eu disse para vocês. A banda que nos interessa observar é aquela banda que fica lá no alto, é uma banda só. Todo o DNA está misturado ali porque ele é um DNA muito pesado. Então, ele migra muito pouco no gel. Fica lá no alto. Ele é a mistura de todo o DNA nuclear com o DNA organelar que existe naquela célula. O RNA é muito menor. Então, o RNA vai migrar mais no gel de eletroforese. Quando a gente conseguir ver o RNA, nós vamos ver o RNA mensageiro na forma de um rastro, e os RNAs ribossômicos e transportadores a gente vê formando bandinhas, tá? Mas é muito difícil a gente ver essas bandas quando a gente faz um protocolo de extração voltado para DNA, para ácido nucleico de forma geral. A gente vai ver essas bandinhas de RNA mais específicas quando nós fazemos um protocolo de extração voltado para a extração de RNA. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Bom, aí eu queria comentar
com vocês também, que o que é muito importante nesse processo de extração? É ter muito cuidado, como a Lara disse, na hora da gente coletar o sobrenadante nos diferentes passos. É melhor deixar de coletar o sobrenadante do que pegar o que fica embaixo, que são os contaminantes. Então, é melhor perder um pouquinho de DNA do que introduzir contaminantes na nossa amostra, tá? Por quê? Porque esses contaminantes são muito difíceis de tirar depois. E qual que é o problema da gente manter os contaminantes na amostra? O problema é que tudo que a gente vai fazer depois com esse DNA, nós vamos utilizar enzimas. E essas enzimas são muito sensíveis a esses contaminantes. Então, não vai dar certo. Aí a gente fala, poxa, mas não tem DNA aqui na minha PCR, eu não consigo ver amplificar a banda da PCR. Não é que não tem DNA. É que o DNA está tão cheio desses contaminantes que esses contaminantes, por exemplo, impedem a ação da enzima que realiza a amplificação do DNA, que é a DNA polimerase. Então, com isso, você não obtém sucesso. Então, pessoal, extrair DNA é difícil? Não é. Extrair DNA é fácil. De fungo é um pouco mais difícil, principalmente dos fungos que formam esporos, que são estruturas de resistência, que vão funcionar resistindo ao próprio processo de extração. Mas extrair DNA é fácil. O difícil é você alcançar uma boa pureza da amostra. Quando a gente consegue essa boa pureza da amostra, que é quando a gente tem aquela razão do 260 sobre o 280 mais próximo de 2, né? Então, acima de 1,7, mais próximo de 2, quando a gente consegue essa amostra mais pura, aí a gente tem um DNA que a gente pode guardar por muitos anos no freezer e utilizar. Agora, quanto mais contaminante a gente tem na amostra, a gente vai perceber que a nossa PCR dá certo e, de repente, ela para de dar certo. De repente, a gente vai correr um gel de DNA total, aquele DNA que estava íntegro aparece degradado lá no gel e a gente vê um rastro de DNA. Então, mais importante do que ter grande quantidade de DNA é ter um DNA de alta qualidade. É isso que eu queria também que ficasse claro aqui para vocês, e esse é o problema que eu vejo que a gente está esbarrando hoje no laboratório, é de ter químicos que nos possibilitem obter um DNA de alta qualidade, porque a quantidade está boa, a quantidade não está ruim, mas a qualidade ela ainda tá ruim. Vocês viram até as meninas mostrar o vídeo, vendo um pellet bem roxo ali. Aquele pellet, pessoal, o certo é a gente não enxergar. Quando a gente faz esse processo de verter o sobrenadante, jogar o sobrenadante fora e secar o pellet, o certo é a gente ficar com medo. Falar, ai, Jesus, e agora? Eu joguei tudo fora, não vai ter mais nada. Não. Quando acontece isso é porque deu certo. Toda vez que a gente enxerga o pellet, é um sinal ruim, na verdade, né? Porque a gente não vê DNA, o que a gente está vendo ali é sujeira. São compostos fenólicos, compostos do metabolismo secundário que estão presentes ali e que certamente vão prejudicar o nosso DNA. Eles podem tanto se ligar ao DNA, impedindo que ele esteja acessível às outras reações, como eles podem interferir na ação das enzimas que nós vamos utilizar depois. Bom, aí eu queria tirar dúvidas de vocês também, junto com as meninas aí. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade, pessoal, aproveitar o momento. Professora, o arrasto que a gente tem no gel de agarose é só sujeira mesmo? É. Não é contaminante? O contaminante, ele é uma sujeira. Então, esse arraste que você tem, ele, além de RNA, ele ainda é outros contaminantes que estão presentes ali. Então, olha só, essa pergunta sua é boa, Maria, porque um aluno poderia falar assim, para que a gente faz o gel de agarose
Se a gente sabe que o DNA absorve a luz no comprimento de 260 nanômetros, então se eu simplesmente medir a absorvância dele, eu vou saber a quantidade. Acontece, gente, que existem muitos outros componentes celulares que absorvem luz nesse comprimento de onda, não é só o DNA, né? Por que ele funciona para codificar? Porque você fez um processo destinado à extração de ácidos nucleicos. Então, em teoria, você está minimizando a presença dessas outras substâncias que também absorvem luz em 260 nanômetros no tubo. Tudo bem? Mas elas vão existir. Então, nem tudo que está absorvendo ali em 260 nanômetros é DNA também. Existem outros contaminantes que também absorvem a luz ali. Então, é sempre bom a gente fazer o gel de agarose, para a gente enxergar a bandinha lá em cima. Então, uma coisa não exclui a outra, são processos complementares. Entendi, professora, obrigada. Uma coisa que eu queria dar uma dica para vocês também, quando vocês colocarem o isopropanol no final do processo, a gente põe esse isopropanol geralmente gelado, né? E ele vai fazer com que o DNA precipite ali no tampão. Então, quando vocês vertem o tubinho assim, se colocar contra a luz, o ideal é que vocês consigam observar uma pequena nuvem formada ali no tubo. Essa nuvem são os ácidos nucleicos precipitados pela ação do isopropanol gelado. Então, ao invés de deixar a noite inteira na geladeira, uma coisa que dá para ser feita é colocar no freezer por 3 horas, tá? 3 horas já são suficientes para o isopropanol realizar essa ação de precipitar o DNA. Mais alguma dúvida, gente? Vocês que fizeram o seminário, percebam, gente, olha, que a cada passo tem uma função importante, né? Então, esse processo de extração, ele é um processo que relaciona o químico com o mecânico também, com o físico. Então, as meninas mostraram ali o tampão de extração. Naquele tampão, a gente tem o detergente. Por que tem que ter detergente? Porque todo ser vivo tem membrana plasmática, né? Então, a gente precisa de um detergente para romper essa bicamada lipídica da membrana plasmática. A gente tem um sal. O sal vai fazer o quê? Vai ajudar a precipitar o DNA. Qual que é a função de precipitar? A função de precipitar sempre é ajudar a separar uma coisa da outra. Então, quando você insere algum químico que precipite, no caso do sal, o DNA, no caso do cloroformo, a proteína e assim por diante, você está possibilitando que aquilo seja separado dos demais componentes que estão ali. E aí vocês observem assim que, associado à adição desses químicos, a gente ainda utiliza os processos físicos. Então, quando as meninas falaram, olha, põe lá a amostra no vórtex. O vórtex é um agitador mecânico muito forte. Qual que é a função dele? É ajudar a separar as células umas das outras, facilitando com que o tampão de extração chegue em todas as células. Então, ele está separando a amostra, está facilitando a ação do tampão de extração. Quando a gente põe no banho-maria a 65 graus, o que a gente quer com aquilo? A gente quer ajudar o detergente a romper a membrana plasmática e liberar daí todo o conteúdo que está dentro das membranas plasmáticas no meio, ali dentro do nosso tubo. Certo? E a centrifugação? A centrifugação é um outro processo mecânico que vai nos auxiliar, dependendo da velocidade de rotação que a gente utiliza, vai nos auxiliar a separar uma coisa da outra. Então, quando eu uso 14.000 RPMs, eu vou precipitar ali no fundo, primeiro, os restos celulares e vou recuperar em cima o sobrenadante. Então, trabalhando com essa velocidade de rotação e com os químicos que são adicionados ali no tubo, a gente consegue
fazer a cada momento a precipitação de um componente celular distinto e a cada momento isolar, então, uma parte distinta da célula. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Não, professora, eu não tenho mais. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fala, Maria. Eu ia falar que tá tranquilo, professora. Tá Tudo bem tranquilo? claro. Uhum. Então tá ótimo, gente. Semana que vem, então, a gente tem outro seminário, né? Quem que vai apresentar mesmo? A Bruna. Sou eu semana que vem, com a FLP. A FLP, né? É. Então tá Aí na- jóia, pessoal. Eu vou encerrar a gravação aqui e aí a semana que vem a gente fica nesse mesmo horário, pode ser? 9h30? Pode sim, pô. Beleza. Pode sim, professora. Então, Gente, combinado, obrigada. gente. Então tá, obrigada, gente. Obrigada, Maíra. Obrigada, Obrigada, Ju. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.